Prefácio da Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Lightman. Olá a todos. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá. Continuamos a nossa série de programas no tópico de Prefácio da Sabedoria da Kabbalah. Temos o segundo episódio hoje. Nós passamos por 4 itens e continuamos do item número 5 e aqui Bala Sulam descreve os 4 níveis de desenvolvimento do nosso desejo. Compreendemos que o desejo é a fundação do ser humano. Por favor, diga-nos, como é que o Criador ou Força Superior, através destes 4 níveis, criou o ser criado? Dr. Lightman. Ele fala da origem da luz. A luz é definida por nós como uma força, um preenchimento, prazer, tudo o que o Criador faz no mundo. A força da luz dá origem ao desejo, porque a fundação e a única qualidade da luz é o seu desejo de preencher, de saciar, de dar prazer às criaturas, à criação futura, ou à futura criação. Este é o desejo do Criador, o desejo de dar, o desejo de amar, o desejo de preencher. E isto é o que sai dele. E esta é a sua atitude, é como a sua atitude para com a criação é definida. É a intenção do Criador para criar e preencher a criatura é chamada de a primeira fase. A primeira fase da criação. A sua atitude para com a futura criação, ou para com a futura criatura, e é considerada a primeira luz que sai do Criador, ou que advém do Criador. A seguir, o nível seguinte começa a criar em si mesmo desejo de receber do Criador. Tudo o que advém do Criador é o desejo de dar, o desejo de receber. Tudo o que sai do Criador e é preenchido pela luz. A luz que vem imediatamente. Este é o primeiro desejo, é chamada a primeira fase do desenvolvimento do mundo. Isto é o que podemos imaginar para nós mesmos e o que estudamos. Depois desta primeira fase, vem o desenvolvimento do desejo. O desejo desenvolve-se mais sobre a influência da luz, que o preenche, e começa a expressar-se de uma forma específica. Começa a sentir não só o preenchimento, mas também o desejo de sentir, de amar, tudo como positivo que o Criador, a luz superior, traz. Quando começa a sentir a qualidade da luz que vem do Criador, então, da primeira fase, tem origem a segunda fase, em que a pessoa ou a criação reage ao facto de que o Criador o criou nesta qualidade de recepção, de receber prazer, de receber preenchimento, satisfação,
Mas a luz que age passa as suas qualidades de doação, amor, esta qualidade de preenchimento. E, portanto, a segunda fase é criada da primeira fase, é oposta à primeira. Não quer receber, também quer dar, tal como o Criador. Se a primeira fase é chamada de Rohma, então o desejo de receber, a luz que o preenche. Então a segunda fase é oposta a essa, é chamada de Bina. E não quer receber luz. Também preferia dar, doar, mas o que é que pode dar? E então é por isso que esta segunda fase permanece vazia. Se não considerarmos o facto de que é preenchida por esta sensação de existência que vem do Criador, ao querer dar, é semelhante ao Criador, de alguma forma, pelo menos. Esta fase é chamada de Bina. E então o desenvolvimento acontece. O desenvolvimento da primeira e da segunda fases, que são unidas em conjunto, e a terceira fase tem origem. É chamada Tiferet ou Zerampin. Vamos aprender de onde advêm estes nomes mais tarde. Primeiro nível é chamada por Keter, é a influência do Criador. O segundo é chamada de Rohma, é a fase que é preenchida por luz. A primeira fase, que estamos a falar, a terceira, a segunda, chamada de Binah, quer doar, tal como o Criador, e portanto não pode permanecer vazia. Mas sente uma certa sensação de preenchimento, porque não é oposta. Não é oposta ao Criador, é semelhante a Ele, em termos do seu objetivo e do seu anseio. Depois desta fase de Binah, temos a fase de Zerampin, que pelo menos em alguma medida revela a luz do Criador dentro das suas partes vazias, porque sem luz é impossível existir. E quando termina eh, esse, esse espalhar ou essa expansão da luz, percebe que o seu desejo vai ser de ser completamente preenchido com a luz do Criador. E então começa a receber toda a luz do Criador dentro de si mesma, e esta fase é chamada de Malchut. Esta é a quarta fase, é a última fase, e nada mais pode acontecer aqui porque estes desejos de criar foram preenchidos com luz, e este último nível preenche o seu pedido. E é por isso que é o último nível do desenvolvimento do desejo que o Criador criou, da ausência. Estas quatro fases existem na natureza, na criação,
e não há nada mais neste espaço vazio que o mundo todo é, na realidade. Estas quatro fases são chamadas de Keter, Chokhmah, Binah, Zeir Anpin e Malchut. Estas 5 fases, ou 4 fases que advêm de Keter, elas criam todo o mundo, todas as qualidades, todos os mundos, tudo o que podemos falar existe nestas 5 fases. A última fase, Malchut, recebe toda a luz do Criador, que existe na primeira fase, e de acordo com isto, continua a desenvolver-se mais e mais e mais. Esta última parte, Malchut, nós aprendemos na sabedoria da Kabbalah de que forma é que evolui. E quais são as suas consequências. Bem, eu não quis atrapalhá-lo porque explicou todas as 4 fases aqui em 10 minutos. Se entendi corretamente, podemos dizer 4 ou 5. A primeira fase está relacionada com o Criador ele mesmo, portanto é como se fosse a fase 0. E depois as outras 4 fases são as fases do desenvolvimento do desejo, certo? Dr. Lightman, certo. E se dissermos 4, é Chokhmah, que é a primeira vez que o Criador cria o desejo de receber. Aqui é a primeira vez que recebemos luz, preenchimento. E então Malchut também é um desejo de receber. Qual é a diferença então? Dr. Lightman, a diferença é enorme. O primeiro nível Chokhmah é criado de tal forma que não tem um desejo de receber, ser preenchido por luz, receber prazer da luz, mas foi apenas criado de forma mecânica, a partir da primeira fase, Keter, da fase 0, que é chamada de Keter. E então, quando o desejo passa, o desejo de receber preenchimento passa para a última fase, a quinta fase, a fase de Malchut, é definido como o poder do desejo ou o domínio. O último desejo, ou o primeiro desejo, Chokhmah, é bastante pequeno. Depois passa por todas as fases de desenvolvimento, Binah, Zeir Anpin, Malchut, e através disso transforma-se num enorme desejo que apenas quer receber tudo e imbuir-se de tudo. E desta forma é considerado completo, uma criação completa. Então, se entendi corretamente, disse numa das lições que a diferença entre a primeira fase e a última, vamos dizer que é a diferença na qualidade de prazer. Então, se recebermos prazer de uma chávena de chá, que uma pessoa muito importante nos dá, ou se queremos receber prazer do seu estatuto. Na primeira fase apenas recebe prazer da luz, que dá e de forma inconsciente, e então finalmente recebe prazer desta conexão, de querer ser como ele. Então é um tipo diferente de desejo, Dr. Lightman, sim. Isto é sobre o que fala Bala Sulam nos pontos ou nos itens 5 a 10, e no item 11 fala
de que destas 4 fases têm origem mundos. Ele fala de mundos, que em hebraico são olam, que advém da palavra alamá, que quer dizer ocultamento. O que é que quer dizer? O desejo precisa de ser transformado numa criatura. O desejo criado na criatura é completamente diferente. A criatura precisa de ser preenchida, precisa de sentir que foi criada por algo mais elevado que ela e precisa de saber o que é exigido dela, o que precisa de fazer para implementar as ações do seu Criador. E, portanto, tudo isto é a continuação do desenvolvimento da criatura, que vem daí, que vem do Criador, porque a última fase, Malhut, é diferente de todas as fases do desenvolvimento da luz. E já podem assumir ações, escolher a realização, a forma que querem, a forma que escolhem. É a forma de semelhança com o Criador. Ou seja, não serem um desejo, mas a fonte do desejo, a origem do desejo. E é por isso que esta última parte, Malhut, começa a receber a luz, tal como a primeira fase, que quer dar luz. E Malhut começa a transformar por forma a ser um doador. Disse que a criação tem que ser a origem da luz, ou tornar-se semelhante à origem da luz. Dr. Lightman, sim. Então precisamos nos tornar uma origem ou semelhantes à origem? Dr. Lightman, semelhantes à origem? Sim, porque origem só existe uma origem, o Criador. Dr. Lightman, certo. Então estes ocultamentos são para que a criação seja independente, ser como a origem. Dr. Lightman, sim. E então esta é a razão pela qual estes quatro itens a seguir explicam como o Criador forma o ocultamento até ao nosso mundo em que o Criador não pode ser sentido de forma alguma. Dr. Lightman, sim. O que é que significa que não podemos sentir o Criador? O que é que não sentimos? Dr. Lightman, não sentimos. Sentimos-nos a nós mesmos como pequenos desejos que querem receber microdoses de luz, preencher-se, e isso é sentido como vida no nosso corpo. E não mais que isso. E então, de forma gradual, enquanto conhecemos as nossas possibilidades, as nossas capacidades, através do estudo da sabedoria da Kabbalah, desta forma, aprendemos os nossos desejos e elevamos os nossos desejos mais altos, que é chamado de alcançar a qualidade de doação, através do amor dos outros. Vamos aprender acerca disto mais. E desta forma, os nossos desejos vão tornar-se mais e mais semelhantes ao Criador. Como neste estado, podemos então sentir, compreender, aproximar-nos disso e tornar-nos semelhantes a isso, ver todo o mundo, todos os mundos. Se eu entendi corretamente, recebemos prazer, mas é de muita baixa qualidade. Dr. Lightman, certo. Estamos a dizer que a origem está oculta. Então podemos beber chá sozinhos, ou talvez uma pessoa famosa convidou-me e toda a gente conhece esta pessoa e estamos a beber chá juntos. É um nível totalmente diferente, Dr. Lightman, certo? Então a fonte está oculta. Sim, isso é o principal.
Então, no item 11, Bala Sulam fala de compreender como podemos compreender a diferença entre a espiritualidade e a corporeidade. Tudo o que contenha um desejo completo de receber, Rina Dalet, é chamado corpóreo e tudo o que está acima é chamado espiritual. O que é que isso significa? Dr. Lightman, significa que tudo o que vem do Criador passa pelas fases anteriores até Malhut. Está no Criador ele mesmo. Aqui a luz governa. E quando o desejo aparece, então podemos falar acerca de uma criatura. E a criatura começa a criar de si mesmo, a criar tais possibilidades de receber a luz do Criador que acerca das quais aprende, é possível conhecer o Criador e então torna-se semelhante nas suas ações ao Criador. Então, que conclusão podemos tirar daqui? O que é chamado de espiritual? Há tantas práticas e métodos que falam da espiritualidade. O que é, Dr. Lightman? Espiritualidade é o que nos permite ficar semelhantes ao Criador. Mas ninguém sabe quem é o Criador, Dr. Lightman. É a qualidade do amor, é a qualidade da doação, a qualidade do cuidado aos outros. E isto são chamadas as qualidades do Criador. Porque através do seu amor, o mundo foi criado. E toda a nossa existência, se realizarmos ações que são semelhantes a ele, então somos chamados verdadeiramente de criaturas. Então podemos dizer desta forma: se quisermos desenvolver espiritualmente, se quisermos ser uma pessoa espiritual, então temos que desenvolver a força do amor às criaturas, Dr. Lightman, certo? Isso significa que fazemos um desenvolvimento espiritual, Dr. Lightman? Sim. Ame o seu amigo como a si mesmo. Esta é a lei principal da natureza, porque desta forma torna-se semelhante ao Criador. Então, o que é o oposto a isto é a corporeidade. Dr. Lightman, certo, é o oposto, porque nos empurra para mais longe. Portanto, é um desejo material, certo? Bem, passamos então pelas 4 fases de luz. E só para concluir, como é que vê estas 4 fases? Elas são construídas, embutidas em nós. Como é que estas 4 fases se manifestam na nossa vida? Dr. Lightman, as 4 fases são a fundação do sistema da natureza. É o inanimado, vegetativo, animal e humano, ou falante. Cada um deles está partido em várias partes e tudo o que vemos no nosso mundo material é a separação da natureza nestas fases. E então, mais e mais. Então, existe alguma conexão entre as 4 estações do ano, os 4 tipos de psicologia? Dr. Lightman, sim, sim, tudo está conectado, como disse de forma correta. Tudo advém destas 4 fases, sim. Muito bem, vamos continuar. Já não temos muito tempo, mas aqui Bala Sulam fala da lei principal da natureza, que é a lei da equivalência de forma. Se quiserem ler isso por vocês mesmos, passamos pelos itens 5 a 12. Na realidade, este é um artigo bastante longo. Bala Sulam escreveu, penso, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu como um dos prefácios ao livro do Zohar, Dr. Lightman, certo. Este artigo é bastante complexo.
explicá-lo de tal forma que ficou oculto. Quantos itens existem no prefácio? 160. Então, por que é que as pessoas não estudam esta informação? Ele escreveu nos anos 40 do século anterior. Dr. Lightman, é impossível aplicá-lo apenas dentro de uma pessoa e ninguém o quer fazer. Se fosse escrito para fazer dinheiro ou alguma coisa. Bem, mas eu ainda assim não compreendo. As pessoas estudam muito coisas que querem estudar, não falam de mudar-se a si mesmos, mas é uma fonte de informação, é importante. Eh, Pela primeira vez que alguém explicou, exprimiu o desenvolvimento do desejo, é algo tão importante e nunca ninguém escreveu sobre isto. Bem, o Harry escreveu no passado, mas ninguém estuda isto, ninguém pesquisa isto. Porquê, Dr. Lightman? Porque as pessoas sentem que não querem, que estão muito longe disto. É muito, aparentemente, elevado no céu, não está na terra. Existem livros sobre os egípcios, pessoas mortas. As pessoas estudam estas coisas na universidade, este tipo de filosofias e Dr. Lightman, aqui tudo está explicado. É feito de propósito para que as pessoas não usem isto de forma errada, para que as pessoas não comecem a ler e a distorcer, etc. A natureza mantém a sua sabedoria guardada, a sabedoria acerca de si mesma guardada. E a sabedoria da Kabbalah é uma sabedoria acerca da natureza. E, portanto, a natureza protege esta sabedoria. Quando as pessoas querem realmente livrar-se desta imagem do mundo, e então a criação vai querer mudar alguma coisa. Muito obrigada e até à próxima.